Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos. Seja bem-vindo a um novo vídeo do canal. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar postando vídeos por aqui. Bom, espero que esse vídeo possa te abençoar neste dia. Agora, vamos à mensagem de hoje. O texto que eu quero expor para vocês, Colossenses 2, de 8 a 23, é um texto onde o apóstolo Paulo enfrenta alguma coisa similar àquilo que os reformadores enfrentariam séculos depois e que nós estamos enfrentando hoje, e eu diria que a igreja enfrenta enfrentou em qualquer época da sua história. O que era? Era um movimento que alegava ser necessário, além da obra de Cristo, mais alguma coisa para que a salvação fosse completa. Eu vou tentar reconstruir aqui a situação que deu origem à carta aos Colossenses, na expectativa de que isso nos ajude a entender melhor a resposta de Paulo a cada uma das reivindicações que eram feitas pelos falsos profetas que estavam entrando naquela região. Ao que tudo indica, esses falsos profetas, esses pregadores, estavam ensinando uma mistura, uma doutrina tão estranha, era uma combinação tão diferente, que não é encontrada em mais nenhum livro do Novo Testamento. Aparentemente era alguma coisa que se localizava ali na região do Vale do Rio Lico, onde estava a cidade de Colossos e outras cidades, que ganhou o nome, esse movimento, de a heresia de Colossos, porque só aparece nessa região, não aparece em outros lugares do Novo Testamento. É claro que os elementos desse movimento, eles aparecem isoladamente em algumas outras cartas, indicando que essas ideias estavam ali na cultura e no pensamento daquela época. Mas é em Colossos que há o ajuntamento de várias dessas ideias, formando um movimento, se é que nós podemos chamar assim, que estava se infiltrando nas igrejas cristãs e questionando a suficiência de Cristo Jesus, no que diz respeito à salvação. A teoria que nós vamos seguir aqui, que é defendida por muitos estudiosos, é que essa heresia ela era uma combinação de gnosticismo, legalismo judaico, misticismo e ascetismo. Eu vou explicar cada uma delas à medida que a exposição prossegue. Em geral, esses falsos mestres queriam que, primeiro, os crentes se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, e particularmente os três identificadores culturais do israelita, que era a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário sagrado. Eles queriam também que os crentes se iniciassem nos mistérios gnósticos. Eles diziam que eles tinham um saber, daí a palavra gnose, não é? Gnóstico. Eles tinham um saber que não havia sido dado aos apóstolos, e que eles agora, depois de terem recebido, estavam autorizados a passar aos mais avançados e iluminados. E através desse conhecimento, a pessoa ascenderia até a presença de Deus e teria a salvação completa. Ou seja, não bastava apenas crer em Cristo Jesus, você precisava da gnose, você precisava desse conhecimento secreto e privilegiado que lhe habilitasse a chegar até a presença de Deus. Parte do ensino, ao que parece, consistia também em ideias do neoplatonismo, que era a filosofia predominante da época, e também trazia ideias do dualismo, a ideia da diferença ou separação da matéria e do espírito, né, sendo que a matéria é inferior e o espírito superior, ensinando a necessidade da mortificação do corpo como prisão da alma, para que ela pudesse se libertar e subir até Deus. Nós teríamos que vencer o pleroma ou a plenitude, era o espaço entre os homens e Deus, ocupado pelos rudimentos do mundo, que era o nome que se dava aos seres celestiais que ocupariam esse espaço entre Deus, entre os homens e Deus, e que precisariam ser de alguma forma apaziguados ou agradados para que se pudesse chegar até Deus. Essas ideias elas estavam soltas, não estavam muito bem organizadas ainda no primeiro século, mas a partir do segundo século elas tomaram forma e constituíram a primeira grande heresia cristã, que foi o gnosticismo, que quase matou a igreja cristã nos séculos segundo e terceiro, não foi o trabalho dos pais apologetas. Na década de 50 do século passado, descobriu-se no Egito uma biblioteca gnóstica contendo escritos
datando do século III, segundo, terceiro e quarto depois de Cristo, onde essas ideias aqui já aparecem organizadas e concatenadas, formando uma religião muito bem estruturada. Mas na época em que Paulo escreve, essas ideias eram incipientes, estavam apenas começando, mas elas estavam bem presentes ali e estavam ameaçando algumas das igrejas daquela região. Paulo não fundou a igreja de Colossos, né, mas certamente ela foi fundada por alguém debaixo da influência do apóstolo Paulo. A resposta de Paulo para cada uma das reivindicações desse movimento é a suficiência que nós temos na pessoa de Cristo. E é isso que eu quero mostrar a vocês a partir do texto. Para mostrar que os reformadores, quando disseram somente Cristo, eles estavam fazendo isso com base na Escritura Sagrada. Não era alguma coisa que veio da cabeça deles, não era alguma coisa que eles inventaram, não era uma nova doutrina, uma nova teologia, como eles foram acusados, mas era simplesmente a recuperação da antiga doutrina da igreja, conforme está nas Escrituras. Então, em primeiro lugar, vamos ver como Paulo responde ao que parece ser algumas das reivindicações do elemento gnóstico dentro dessa seita, versos 8 a 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Aqui Paulo menciona 4 coisas a respeito do que parece ser o elemento gnóstico daquela seita. Primeiro ele fala da filosofia, está aí no verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, provavelmente uma referência ao fato de que esses falsos mestres apelavam ao conhecimento filosófico, especialmente ao neoplatonismo dualista, talvez para emprestar credibilidade, autoridade às argumentações dele. Paulo diz, cuidado, não se deixe levar pela aparente intelectualidade dessas filosofias, porque são filosofias humanas, elas são anticristãs, elas não refletem a verdade de Deus. Segunda coisa que ele diz, ele se refere a esse elemento como sendo vãs sutilezas, ou seja, a tentativa de provar alguma coisa através de argumentos sutis que no fim são falaciosos. Eles podem parecer argumentos claros, lógicos e racionais, mas quando examinados mais de perto, se verifica que eles são falaciosos. É o que Paulo chama de vãs sutilezas, detalhes argumentativos, com o objetivo de convencer e persuadir os cristãos a seguir esse tipo de ensinamento. Terceira coisa que ele diz, ainda no verso 8, que estas coisas são conforme a tradição dos homens. Essa expressão tradição dos homens sempre é usada no Novo Testamento para se referir à tradição oral dos judeus. Paulo talvez aqui coloca isso ao lado dessas sutilezas filosóficas do neoplatonismo e do dualismo, porque na perspectiva de Paulo as duas são a mesma coisa. São religiões humanas, são argumentações humanas, baseadas no raciocínio humano, desprovidas da revelação verdadeira de Cristo Jesus, sem a inspiração do Espírito Santo, que tem como objetivo simplesmente desviar o crente da verdade. A quarta coisa que ele diz a respeito desse elemento está aí ainda no verso 8, quando ele diz assim, conforme os rudimentos do mundo. Essa é uma expressão complicada de interpretar na literatura paulina. A expressão aparece na literatura grega, ela significa os elementos básicos que compõem o mundo, e finalmente veio a se referir no pensamento popular aos seres espirituais que dominam esses movimentos. E aí então se desenvolveu no gnosticismo como sendo a ideia daqueles anjos ou seres espirituais que dominam o universo, os planetas, os astros e que ocupam o espaço entre os homens e Deus. Então, isso tudo fazia parte, era um elemento daquela religião que dizia que era necessário que as pessoas então apaziguassem ou conseguissem através desses anjos, desses seres fundamentais da criação, chegar até a presença de Deus. Paulo diz, cuidado que ninguém enrede vocês com essas ideias. A palavra enredar significa pegar alguém numa rede de caça, como quem pega um passarinho ou um animal pequeno numa rede. Era isso que Paulo diz que aqueles homens estavam fazendo. Isso aqui é interessante a gente pensar. Às vezes a gente olha para uns pregadores que são parecidos com isso, né, que aparecem na televisão, dizendo abobrinha para enganar os crentes e tudo, e a gente fica até com medo de julgar, né? Diz assim, não, isso deve ser sincero.
né? Deve ser uma pessoa honesta, só está enganada. Paulo não tinha a menor compaixão de falso profeta. Não tinha a menor compaixão. Ele tinha compaixão da ovelha, do falso profeta, ele não tinha a menor compaixão. Ele diz, cuidado que esse pessoal quer é enredar você. Paulo atribui uma intenção maliciosa a essas pessoas. Eles querem enredar vocês. É isso que eles querem. É isso que eles querem. E foi isso que os reformadores perceberam também. A uma certa altura ficou claro, talvez no início não para Lutero, de que era apenas um grande engano. Mas depois ficou claro para ele e para muitos outros de que de fato havia dolo. Ou seja, a intenção de passar o erro com o objetivo de escravizar a consciência e, portanto, se assenhorar das pessoas. É isso que a falsa religião faz. Cuidado, diz o apóstolo Paulo. Olha a resposta dele. 3 coisas que ele diz para responder a essas questões. Primeiro, no verso 9 ele diz, porquanto, ele disse, ninguém vos enrede, não é? Por quê? Ele vai dar razão. Vocês sabem disso. Primeiro, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Numa frase só, Paulo responde a 2 reivindicações daquela seita. Primeiro, o dualismo, que fazia a distinção entre matéria e espírito. A matéria era má e o espírito é bom. Deus é espírito. Como é que Deus pode utilizar a matéria ou entrar na matéria? Resposta de Paulo, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Com isso ele acaba com a reivindicação dualista daquela seita. Porque une na pessoa de Jesus o espírito e a matéria. Deus feito gente, a plenitude da divindade habitando plenamente, corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você crê na encarnação, você não pode ter um pensamento dualista. Você não pode olhar o universo em categorias dualistas de que o espírito sempre é bom e a carne e a matéria sempre são más, que é o que sempre caracterizou esse tipo de coisa, com efeitos na Idade Média, com aquele ascetismo injustificado, e que acabou elevando o estado de ser solteiro e celibato acima do casamento e outras coisas. Então, não. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a segunda coisa que ele já refuta aqui é a questão do pleroma gnóstico, a ideia da plenitude, não é? Aquele espaço entre nós e Deus que tinha que ser conquistado. Resposta de Paulo aqui, nele habita corporalmente todo o pleroma, toda a plenitude da divindade em Cristo Jesus. Segunda coisa que ele diz no verso 10, nele também estáis aperfeiçoados. Os gnósticos ofereciam a gnose como o caminho para a perfeição. Resposta de Paulo, vocês não precisam, porque em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Vocês já foram perdoados, ressurretos dos mortos. Foram feitos filhos de Deus, aceitos por Deus. A glória é certa, a ressurreição é certa, é segura. Em Cristo vocês têm tudo o que vocês precisam. Nele estáis aperfeiçoados. Terceira coisa que ele fala, final do verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que eu vou me preocupar com os fundamentos do mundo, esses seres espirituais que dominam os elementos básicos do universo, se eu conheço o chefe deles, se eu conheço o patrão deles? Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, é o cabeça de todo ser espiritual, é isso que a expressão principado e potestade significa. Cristo é o cabeça de todos eles. Por que eu vou adorá-los? Por que eu vou procurar apaziguá-los? Vocês veem que em 2 versículos Paulo diz solos Christus. Há essa reivindicação, somente Cristo, vocês não precisam de mais nada. Nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele resolve-se o dilema de como Deus pode vir até nós, a plenitude da divindade habitando nele. Segundo elemento daquela seita é o legalismo. Vamos ler do verso 11 até o verso 17. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Essa seita, aparentemente, insistia que os cristãos... Ela dizia mais ou menos assim: vocês creem em Cristo Jesus, isso é bom, está correto. Mas só isso não basta. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a dieta religiosa dos judeus, não toca nisso, não come aquilo. E vocês têm que guardar o calendário sagrado dos judeus. Dia de festas, luas novas e sábados. Vocês têm que guardar tudo isso, para que vocês possam ser salvos. Olha a resposta que Paulo dá a cada uma dessas reivindicações. 2 pontos principais. Primeiro, a resposta de Paulo. A conversão a Cristo equivale e é superior à circuncisão. Vocês não precisam se circuncidar, porque vocês já foram circuncidados em Cristo Jesus. É o que ele diz aí no verso 11. Nele, Cristo também, fostes circuncidados. A circuncisão era o símbolo da aliança entre Deus e a nação de Israel. E ela significava a purificação do coração, a circuncisão do coração, o novo nascimento, a remoção da carne do pecado, do coração humano, a mudança de vida introduzida pelo Espírito Santo. Era isso que a circuncisão representava. Paulo diz para eles, vocês, ele está escrevendo para gentios, basicamente, não é? Em Colossos, vocês não precisam se circuncidar, porque em Cristo vocês já estão circuncidados. Em Cristo a circuncisão encontra o seu significado pleno, maior, último e final. E essa circuncisão de Cristo, verso 11, ela não foi feita por intermédio de mãos, como os rabinos faziam com as crianças de 8 dias dos judeus, mas consiste no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, essa circuncisão do nosso coração, que Moisés inclusive disse, circuncidai o vosso coração. A circuncisão era um símbolo disso. Então em Cristo nós já estamos circuncidados. E o batismo é o símbolo disso. Ele diz aí, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então vocês não têm que se circuncidar, porque vocês já foram circuncidados em Cristo Jesus. Segunda coisa que ele fala aqui, em Cristo nós já temos vida e libertação da condenação da lei. Porque provavelmente o argumento era, vocês têm que guardar a lei, porque se vocês não guardarem a lei, vocês serão condenados por ela. Resposta de Paulo, nós já estamos livres da condenação da lei na pessoa de Cristo Jesus. Versos 13 a 14, ele diz 4 coisas aqui nessa linha. A primeira delas, em Cristo nós já temos vida. Verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, está falando para os colossenses, na época que eles eram gentios, que não conheciam o Evangelho, vocês estavam mortos pelas transgressões de vocês, e pela incircuncisão da vossa carne, a carne de vocês era incircuncisa, ou seja, vocês não eram nascidos de novo. Quando vocês estavam assim, Ele vos deu vida, juntamente com Cristo. Quando vocês estavam mortos, quando vocês estavam não circuncidados no coração, Deus vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos, não pela guarda da lei, mas pela sua graça, porque nós estávamos inclusive mortos. E Deus então perdoou todos os nossos delitos. Segunda coisa, verso 14, ele está falando que em Cristo nós temos vida e liberdade da condenação da lei. A liberdade vem no verso 14, quando ele diz, presta atenção aqui, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Essa sentença tem coisa demais para a gente tentar descompactar em pouco tempo,
O escrito de dívida, o que escrito de dívida é esse? São os 10 mandamentos. Porque tudo que está escrito lá é contra mim. Era contra nós. E que constava de ordenanças. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é contra mim. Não farás para ti imagem de escultura. Isso é contra mim. Honra teu pai e tua mãe. Isso é contra mim. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É contra mim. Por que é contra mim? Porque eu quebro tudo isso. E você também. Então, a lei é o escrito de dívida. É mais ou menos como se Deus dissesse: olha o que você me deve. Olha a razão. Aqui está a razão pela qual você vai ser condenado. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada exatamente para colocar todo mundo em débito diante de Deus. Por isso que Paulo chama ela aqui de escrito de dívida. É a prova, a base da sua condenação. O que é que Deus fez com esse escrito de dívida? Que nos era prejudicial. Nos era prejudicial porque nos convence, nos qualifica como criminosos e com justiça nos condena ao inferno eterno. Então, nos é prejudicial. O que é que Deus fez com isso aqui? Final do verso 14. Ele o removeu inteiramente. Mas como é que ele pode remover inteiramente o escrito de dívida? Eu devo. Não é? Está claro. A resposta está no final do verso 14. Encravando na cruz. Ou seja, não somente quando aqueles cravos entraram nas mãos de Jesus, eles estavam ali também prendendo na cruz o escrito de dívida. A lei como que foi presa na cruz. Como que diz assim: daqui você não sai mais para condenar os meus eleitos. A lei está presa lá na cruz. Os mesmos cravos que prenderam o meu Salvador são aqueles mesmos cravos que afixaram a lei no local do pagamento, como para dizer: está pago em definitivo e daqui jamais sairá para condenar os eleitos de Deus. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Por isso, quando os falsos mestres chegavam dizendo: você tem que guardar a lei, resposta de Paulo: ela já foi removida. Já não estou mais debaixo da condenação da lei. Ela já foi paga, a dívida está encravada na cruz, escrito em sangue, pago, quitado para todo sempre. Quarta coisa, em Cristo, terceira, aliás, em Cristo nós já triunfamos sobre Satanás, capítulo 2, verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades, como nós já dissemos, na literatura paulina, geralmente se refere aos anjos, dependendo do contexto, anjos maus ou anjos bons, não é? Os caídos, que são os demônios, ou os anjos fiéis a Deus. Aqui no contexto são os anjos caídos. A figura que Paulo usa aqui é do triunfo romano de um general que chega vitorioso na sua cidade depois de ter ganhado uma batalha, trazendo atrás de si os despojos e os cativos de guerra. Ao entrar em triunfo na sua cidade, ele é recebido com aplauso, com alegria, se jogam flores, perfumes, e ao contrário do que acontece com os prisioneiros, que o pessoal joga um monte de coisa ruim, não é? Jogava gato morto, tomate podre, piqui, camisa do Corinthians, essas coisas todas, né? O pessoal joga, né, nos prisioneiros de guerra para humilhar aquele pessoal, né? Aquela sofrimento. A palavra que é usada aqui, desculpa, verso 15, despojando os principados e potestades. A palavra despojar se refere àquele momento em que o soldado vencedor chegava no soldado vencido, pisava no pescoço dele e arrancava a sua armadura, tomava a sua espada, o seu escudo, despojava o vencido dos seus bens. Então significa desarmar. Tanto é que na Nova Versão Internacional, se você tem aí, ela já apresenta essa tradução como sendo alternativa. Em vez de despojar, já traz e desarmando os principados e potestades. É por isso que a gente diz que está preso mesmo, gente, está amarrado. Já foi desarmado na cruz do Calvário.
Não é? Não tem, é o que está dizendo aqui. Desarmou os principados e potestades. Não é que aniquilou, mas desarmou. Ele não pode mais continuar a fazer o que fazia antes. A cruz marca alguma coisa na ação do diabo aqui nesse mundo. Limita. Desarmou os principados e potestades. São inimigos, estão vivos, mas desarmados. E quem os desarmou foi Cristo quando os venceu e despojou no campo de vitória e triunfa deles na cruz e os expõe ao desprezo. Porque aqui então eu vou dar tanto valor a principados e potestades como aquela seita queria? Porque o meu Salvador não somente é o cabeça dos bons, mas triunfou sobre os maus. Lembra que os anjos faziam parte integral dessa seita, como nós vamos ver em seguida. Último ponto de Paulo aqui, 16 a 17, a lei já foi cumprida plenamente em Cristo Jesus. Ninguém, pois, introduz a conclusão, não é? Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. A que é que Paulo se refere? A dieta dos judeus, que está lá em Levítico, em outras partes do Pentateuco. O judeu não podia comer isso, não podia comer aquilo, podia comer isso, podia comer aquilo, não podia beber isso, podia beber isso. Então Paulo diz, ninguém julgue vocês pela obediência, que não seja o critério da sua salvação, se você observa ou não esse tipo de coisa. E não somente isso, a mesma coisa com relação ao calendário. Dia de festa, de lua nova, ou sábados. Ninguém julgue vocês por isso, que não, isso não é critério de salvação, se você, ou condição de salvação que você guarde o calendário religioso dos judeus. Por quê? Resposta de Paulo, verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo que projetou essa sombra é Cristo. Deixa eu dar uma ilustração para ajudar você a entender. Imagina que eu estou aqui, como eu estou agora, e tem uma luz bem forte atrás de mim. E Dr. Carson, ele vem andando atrás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver do Dr. Carson? A sombra dele. O corpo dele vai lançar uma sombra aqui. Eu vou ver a sombra. Pela sombra eu vou saber que tem uma pessoa se aproximando. A pessoa está chegando. Vou saber que é um homem que está chegando. Eu não vou poder ver ainda se ele é simpático, é claro que ele é, não é? Eu não posso ver ainda se ele é simpático ou não, mas eu sei que ele está chegando. Quando ele chegar aqui na minha frente e se virar para mim, aí eu vou ver com clareza. Eu não preciso mais da sombra, preciso? Vocês entenderam o que é que Paulo está dizendo aqui? Sábado, dieta religiosa, festa judaica, tudo isso era sombra que o corpo de Cristo projetava quando ele vinha andando no Antigo Testamento, caminhando para o Novo. Agora que ele chegou e eu o vejo, eu não preciso mais da sombra. Sábados, por isso que nós não guardamos. Festa judaica, por isso que nós não guardamos. Dieta religiosa dos judeus, por isso que nós não guardamos. Porque eram sombra que o corpo de Cristo projetava à medida que ele chegava, e quando veio a plenitude dos tempos, ele veio, eu não preciso mais da sombra, porque eu tenho a realidade, o corpo que a projetou. Essa era a resposta de Paulo, para aqueles caras que ficavam dizendo, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que introduzir os costumes judaicos, para guardar as festas, guardar o sábado, a circuncisão. Não, tudo isso era sombra. O corpo chegou. E eu não preciso de mais de nenhuma dessas coisas. Vamos para o terceiro elemento do... Me disseram que ia ter alguma coisa marcando o tempo. Como eu não estou vendo, ótimo. Não sei onde é que está. Então, ótimo. Terceiro ponto. Terceiro elemento daquela seita, do verso 18 a 19. Vamos chamar de misticismo. Ninguém se faça árbitro contra... Estou lendo o verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.
A gente pergunta qual era a base ou a fonte de autoridade para aqueles homens afirmarem esse tipo de coisa, ou dizerem que essa religião que eles estavam pregando era superior ao ensino de Cristo, ao ensino dos apóstolos. O que é que dava a eles essa coragem? A resposta está aqui. Paulo diz aqui que eles estão se baseando em visões. É o velho argumento. Deus me apareceu. Eu ouvi uma voz. Eu tive um sonho. Um profeta me disse. Ouviram aquela mulher que teve 3 vezes no inferno? A divina revelação do inferno. Está lá. Gente que subiu ao céu 3 vezes. Mais do que Paulo, que só foi uma, né? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que essas seitas, essas religiões, elas sempre reivindicam esse tipo de autoridade. No século V, um pastor árabe entra numa caverna, diz que um anjo lhe apareceu trazendo a última e mais perfeita de todas as religiões. Ele não sabia nem escrever. Decorou o que o anjo disse, chamou um amigo, passou para ele, o amigo escreveu, surgiu o Alcorão, baseado nas revelações do anjo, que continuou a aparecer a Maomé durante vários anos da sua vida. Não muito tempo atrás, um jovem de 16 anos chamado Joseph Smith chegou à conclusão que todas as religiões estavam erradas e pediu a Deus que Deus mostrasse a verdadeira. Ele acorda com um anjo pairando ao seu lado, dizendo: Deus me mandou, sou o anjo Moroni, e eu vou dizer a você onde estão as placas de ouro escritas em egípcio antigo, contendo a revelação de Deus para os santos dos últimos dias. Surgiu o livro de Mórmon e o mormonismo. Praticamente, quase todos esses ensinos e religiões, eles reivindicam como autoridade esse tipo de coisa. E no meio evangélico também. Castellani, na Colômbia, um dia Jesus apareceu para ele e disse: minha igreja errou até o dia de hoje. Eles não entenderam que desde o começo eu queria que o discipulado fosse feito de 12 em 12. Mas a você, Castellani, eu estou dizendo a verdade. Surge o G12. E eu poderia citar vários exemplos de práticas e doutrinas do evangelicalismo moderno que não tem base nenhuma a não ser essa reivindicação. Visão. Eu tive uma visão. Como o fundador da igreja mexicana, que tem 2 milhões de membros hoje, a Igreja Apostólica Luz do Mundo, Gonzales, recebeu a visita de um anjo que disse: tu és João Batista, vai e funda a minha igreja sob fundamento apostólico. E ele começa o movimento apostólico no México. Está no meu livro, pode comprar. Tem todos os detalhes lá. Visões. Exatamente o mesmo argumento que os mestres de Colossos estavam usando e que Paulo disse: ninguém se faça de juiz para julgar a fé de vocês e para botar vocês para fora, né? Dá o sinal vermelho dizendo que vocês vão para o inferno. Ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando, primeiro, eu sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa muito piedosa. Segundo, eu cultuo os anjos de Deus, sou tão próximo de Deus que os anjos estão ao meu redor e eu presto culto a eles. Terceiro, Deus me dá visões da verdade. Eram estes os argumentos e a base era a autoridade que eles apresentavam para poder introduzir isso aí. Resposta de Paulo. Paulo diz aqui, olha, final do verso 18. Eles são, na verdade, enfatuados, cheios de si, não tem motivo nenhum, razão nenhuma, a mente deles é carnal, e o mais importante, verso 10, eles não estão retendo a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Se desligaram de Cristo na hora que puseram outra autoridade, anjos e visões, eles se separaram da cabeça da igreja, que é Cristo. Porque é dessa cabeça que todo o corpo, que é a igreja, bem suprido e vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Esse é o crescimento que nós queremos.
E esse crescimento procede do cabeça que é Jesus Cristo e não de qualquer outra fonte de autoridade. Resposta de Paulo, então, para essa veia mística: eu sou piedoso, sou homem de oração, eu vejo anjos, Deus me dá visões e revelações. Resposta de Paulo: você não está vinculado à cabeça. Você não tem Cristo, você está enfatuado, a sua mente é carnal, porque o que você está dizendo é contrário à palavra de Deus. Nós não adoramos anjos, nós não buscamos a orientação de anjos. Último ponto, de 20 a 23, ascetismo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui nessa última parte, Paulo responde ao elemento ascético daquele movimento, daquela seita. Não é? O ascetismo, todo mundo sabe o que é a abstinência proposital e voluntária de alimentos e outras coisas válidas e lícitas por motivos religiosos, do tipo assim, mortificação do corpo para elevação da alma. Não há nada errado com disciplinas espirituais, com jejum, a privação de comida e de água durante um tempo, não tem nada errado com isso, na verdade, a Bíblia até recomenda. E algumas outras pessoas insistiriam em outro tipo de prática ascética, como, por exemplo, o silêncio, o isolamento, a reflexão, uma série de outras coisas. O problema aqui é que essas pessoas diziam que a maneira pela qual você vai vencer o pecado do seu coração é através dessas práticas ascetas, que fazia parte integrante da religião gnóstica por conta daquele dualismo. Você tem que mortificar seu corpo, que é material e, portanto, inferior, para que sua alma, que é espiritual e, portanto, superior, se liberte e suba até Deus. Então, o ascetismo era a ética, era a prática do gnosticismo, dessa religião que nós estamos discutindo aqui. Paulo faz uma pergunta no verso 20. Como é que ele responde a isso? Ele começa com uma pergunta. Se morrestes com Cristo, o se aqui é uma condicional não de dúvida, mas de fato, e pode ser traduzido, já que morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, para esses ensinamentos religiosos que vocês estão ouvindo aí, que incluem inclusive essa questão de anjos aí, se vocês morreram com Cristo para essas religiões alternativas, porque nele vocês têm todas as coisas, por que vocês se sujeitam a ordenanças, verso 21, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Paulo pergunta, por que vocês estão tentando se santificar ou ascender a Deus e ser cheios da plenitude de Deus através dessas práticas ascéticas, se vocês já morreram com Cristo para esse tipo de coisa? Olha a argumentação de Paulo aqui em seguida. Primeiro, vocês já morreram com Cristo, ou seja, nós já vimos. Verso 22, essas coisas com uso se destroem. Vou usar um exemplo muito simples. Qual o problema com carne de porco? Você come, acabou o problema, se destrói. Não é? Essas coisas com uso, se você usa, elas se destroem. Que impacto elas podem ter na minha vida? Não é o que entra pela minha boca, mas é o que sai do meu coração. Não foi o Senhor Jesus que ensinou isso? Essas coisas com uso se destroem. Segundo argumento. Terceiro, esse tipo de coisa é culto de si mesmo. Gente, olha só, verso 23, essas coisas têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade. Você já conheceu um asceta? É aquele evangélico, né? Que o pessoal olha assim, irmão fulano é um homem piedoso, homem de Deus, não tem nem televisão em casa, não deixa o filho nem ter celular para não entrar no Zap lá, né? Ele acorda, não é todo dia esse homem jejua, né? Acorda todo dia de madrugada para fazer oração e tal, é um homem piedoso, tal, sempre de paletó e gravata, é o sexto sola da reforma, sola gravata, tá, sempre daquele jeito ali, né?
homem piedoso, todo mundo admira fulano. Quando o pastor vai, na hora da oração na igreja, o pastor sempre pede ao irmão fulano para orar, não é? Oh, Deus, aquele irmão. Não é? Culto de si mesmo. Não estou dizendo que são todos. Mas tinha gente como os fariseus que fazia exatamente isso, na época de Paulo e de Jesus. Culto de si mesmo. Falsa humildade. Por quê? Porque estas coisas, final do verso 23, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Sensualidade é a palavra que Paulo escolheu para descrever a corrupção do nosso coração. Os desejos sensuais tem a ver com aquilo que que visa atender os sensos, né, os sentidos, ou seja, aquilo que eu sou fisicamente. Não tem nada errado em você satisfazer os seus desejos ou as suas necessidades físicas. O problema é quando você quer fazer isso da forma errada, com a pessoa errada, no local errado, na hora errada. Então esse desejo, a sensualidade, não se vence com regrinha. Não se vence com esse tipo de coisa. Como é que se vence isso? Paulo já dá a resposta no verso 20. Vocês morreram com Cristo. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado como escravos. A única coisa que pode romper a fonte do pecado no seu coração e libertar o seu coração das práticas pecaminosas é a união com Cristo Jesus na cruz do Calvário. É de lá que vem o poder para isso e não práticas ascetas. Elas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Elas não resolvem o problema do coração. Por isso que de vez em quando a gente fica assim, impressionado. Aquele cidadão que parecia um monumento de piedade e de santidade e tudo mais, vem traindo a mulher 10 anos. De vez em quando não aparece uma coisa dessa. Era só capa. Porque o que de fato quebra o poder do pecado no nosso coração é a união com o nosso Salvador. Eu concluo dizendo, o que isso tem a ver conosco hoje? A mesma coisa que tinha a ver para os Colossenses quando Paulo escreveu, a mesma coisa que tinha a ver na época da Reforma, quando os reformadores disseram somente Cristo, tem tudo a ver conosco hoje. Essas 4 coisas estavam presentes na Reforma Protestante. Tinha os fanáticos, os libertinos, tinha os entusiastas que diziam ter visões, ouviam a voz de Deus. Tinham aqueles que achavam que os reformadores estavam prendendo Deus num livro quando falavam só a Escritura. Tinha a imoralidade do clero. Havia o dualismo presente nos sacramentos da Igreja Católica. Colossenses era extremamente relevante para lá e é para nós hoje, quando no meio evangélico tem gente querendo que a gente volte a ser judeu, tocar chofar na igreja, trazer a Arca da Aliança para a igreja, usar quipá, guardar as festas judaicas, construir até um templo de Salomão em São Paulo. Tem tudo a ver. A resposta para tudo isso é solos Christus. Somente Cristo. Nele nós estamos aperfeiçoados, somos circuncidados, nele a maldição da lei foi removida, nele eu fui justificado, nele eu tenho a força para romper as fontes do pecado no meu coração. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, é o cabeça da igreja, é a ele que eu sirvo, é nele que confio e nele que eu coloco a minha esperança, a minha confiança da vida eterna. Que Deus nos ajude a trazer de volta essa doutrina nos dias de hoje, quando ela é tão necessária, no meio do crescimento espantoso do cristianismo no sul global, enquanto que fenece na Europa e nos Estados Unidos, mas cresce extraordinariamente no sul global. Mas, apesar disso, essa doutrina, ela precisa ser resgatada. Que Deus nos faça instrumentos disso e use esse evento, esse congresso, como sendo um dos meios para isso. Amém.